que essa mulher disse vai acontecer. Você vai ser presidente do maior banco privado do Brasil. Salve, Elias, o novo presidente do banco. Uma história de muito sangue, né? História de muita maldade, assim, de muita traição, de muita crueldade, né? O que está feito, está feito. E aí não tem como desfazer. Ele não te dá um quinto do que você merece. A gente tem dinheiro, tem uma casa maravilhosa, 3 carros na garagem. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de poder. Isso é emoção no cinema, uma adaptação, e entender que isso é atual, né? Que essa história continua atual, o Macbeth continua atual. Isso aí é triste e é um privilégio também. Então o filme fala sobre o quanto a sede do poder pode transformar o ser humano. Eu acho que Macbeth ele fala sobre a ambição, sobre a capacidade que as pessoas têm de acreditar no destino e usar isso como desculpa para os seus próprios atos, né? A história do filme é a história de um cara que recebe uma premonição de que ele vai ser presidente de um banco e ele não espera essa premonição se realizar, ele realiza a previsão que a bordadeira faz. E vai acabar se perdendo completamente nessa ambição que ele tem despertado ali naquele oráculo, né? Na sua sede de chegar onde ela falou que ele podia chegar, ao ponto dele ser atropelado pela própria imaginação, porque então ele imagina tudo aquilo e ele quer fazer acontecer tudo aquilo que ele imaginou. Ele mesmo que toma as decisões, não é a previsão que estava certa, né? É a ambição dele que já existia e que é acendida pela previsão. Apesar dessa peça ter sido escrita há mais de 400 anos, ela fala de um tema extremamente atual. Fala de corrupção, fala de ambição, fala de poder. Fala até onde o ser humano é capaz de ir para satisfazer a sua ambição. Eu acho que é sobre isso, né? Sobre como é frágil o caráter humano, como ele pode se transformar de acordo com as conjunturas, de acordo com uma premonição, né? Até hoje, nós somos humanos e lidamos com pessoas que cometem essas atrocidades sem a gente poder imaginar. São inúmeros os casos de crimes. Então é atual, eu acho que vale a pena montar uma história dessa e vai continuar valendo para sempre. Está feito. Eu sempre pensei num elenco que tivesse uma boa experiência de teatro e que tivessem propriedade para colocar essas palavras, sabe? Entender que eles conseguiriam tirar o filme do nível da realidade, né? Que era a minha intenção. São atores muito talentosos, esses que eu tive o privilégio de trabalhar, de aceitarem, né, o meu convite. O meu personagem é o rei. O rei é retratado como o presidente do banco. Agora quem é o rei? É o capital, né? O poder é a grana, né? Ele deposita no Elias uma espécie de sucessão importante dele. Vou ser breve, porque eu já conversei com todo mundo em particular. O Pedro já tem a vida dele, não que ele tenha a vida dele feita, mas ele tem uma postura muito firme. Não é lidar com o dinheiro a vida dele. O Pedro não quis seguir a carreira do pai, o que para o Heitor é uma coisa que incomoda muito. De uma certa forma ele tem até uma parceria com o Elias, um certo ciúmes, um certo alívio de que o Elias é meio substituto dele. Como é um grande amigo do rei, é um grande amigo do filho do rei também. Elias, eu espero que você aceite o desafio de ser o novo presidente do banco. Se você fazer um fantasma do banco,
pode ser muito bom e muito ruim, né? Você põe o Ângelo Antônio fazendo e fica muito bom, é simples assim. Eles são amigos, né? De muitos anos, de longos anos. Ele é traído pelo amigo, isso que é o mais cruel, né? Só faltava essa, ficar preso com você no elevador. A cena que ele encontra a caneta do Heitor dentro do carro é uma cena difícil porque é a constatação, né, de que o amigo o traiu, né? Isso é triste. Caneta do Heitor? Claro que não. Comprei uma igual para mim. César, não falte ao jantar. Não faltarei. A Lady Macbeth, que é mais famosa ainda, o personagem mais famoso do Macbeth é a Lady Macbeth. A impressão que dá é que você está lidando com um potro assim, bravo, né? Um animal selvagem, que você precisa saber lidar, você precisa saber conduzir, e se você souber fazer isso, ela te traz coisas maravilhosas e muito intensas, muito bonitas de se ver, sabe? O Vinícius falou, olha, eu tô indo para a Escócia para filmar um pouquinho lá, e eu tava na Inglaterra. Aí eu falei, então vamos embora. E foi ótimo, porque eu já comecei a pegar um pouquinho do clima e dele também como diretor. E a gente já começou a conversar sobre o personagem, sobre o filme, sobre as coisas que ele pensava assim, em termos de imagem e de interpretação. Eu já tinha o roteiro na mão, a gente já começou a fazer umas leiturinhas. Então foi bem gostoso, assim. Acho que foi um jeito suave de começar a trabalhar o personagem. E é um personagem quase irrecusável, né? Ter o privilégio de fazer esse personagem é muito, muito bom. O Elias é um alto executivo que tem uma carreira sólida e também muito promissora. Possivelmente esse cara alcançaria cargos mais altos e até a presidência. Só que ele acaba encontrando essa senhora num banco de praça que fala umas coisas ali, solta umas palavras que ele... E ele se deixa tocar por aquilo a ponto de atropelar geral a ordem das coisas, né? Tudo, a si mesmo, seus colegas, sua família. O Gabriel tem esse olhar, né? Profundo, perturbado, que está sempre intrigado com alguma coisa. E esse personagem é um pouco assim intrigado, né? Está sempre tentando decifrar o que vai acontecer, está sempre tendo visões, né? O olhar do Gabriel tem muito disso, um olhar muito rico, assim. Um brinde à memória do Heitor. Ao Heitor. Sai daqui! Elias. Fora daqui! Elias. Sai daqui com esse sangue frio! Elias, com quem você está falando? Tem muito a ver com Macbeth. Quando fecho a câmera nele, eu percebo o quanto foi acertada a escolha. O Elias é um personagem que ele mantém assim uma nobreza mesmo até o fim. Esses casos têm julgamento. É em vida que a gente paga por tudo. Nelson Xavier, o Nando, são todos grandes atores que eu tive a sorte de conseguir ter no filme, sem dúvida. Fui caminhando pelos caminhos do Projac, encontrando com o Vinícius, ele me falou do filme. E eu já conheci o trabalho dele pelo primeiro filme que ele fez, que era o Matraga, e eu achei muito bacana. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Vinícius. Ele é um diretor extremamente talentoso, é um diretor que sabe exatamente o que ele quer, o que facilita muito para todo mundo, para mim, para os atores, para a equipe. Diretor, para mim, a maioria dos que eu trabalhei não estava sabendo o que estava fazendo, entendeu? A lucidez do diretor é uma coisa meio rara. Ele tem uma maneira muito pessoal de se comportar no set. Mas ele é muito delicado, o que é muito bom. É muito respeitoso.
Teve cena com ele na sala. Ele ouve o que eu digo e eu estou sempre do lado dele e eu ouço muito o que ele diz. Então, cada um tem o seu espaço e eu acho que é a melhor coisa em trabalhos, que você pode dividir o seu espaço, discutir se for o caso, mas é muito importante. Não discutimos, nós só somamos. E ele tem um refinamento de arte muito interessante, ele sabe o que pedir, né? E aí o bate-bola fica mais fácil. A estrutura do personagem, da própria peça, do filme, então é uma coisa bem pesada, assim, e o Vinícius é um diretor muito específico, ele sabe exatamente o que ele quer. Pode parar. Quero que você pare, tá? Isso. Perfeito. Só isso. Só isso não, tem muita coisa aí. Então acho que foi importante a gente ter esse tempo para conversar, para dar um pouco de risada antes da pedreira, sabe? Porque depois começou. Atenção, ensaiando. Hoje é o terceiro dia de filmagem, à noite. É meio punk, filma a noite inteira. De manhã a gente já tá assim caindo, aí começa a dar bobeira depois da meia-noite. Daqui a pouco começa a dar bobeira. Em mim e no Gabriel. Eu faria mais algumas. Tinha pra você. Eu faria uma valorizada no parceiro. Com certeza. Como assim? O avô que botava meia, né, cara? Esqueci quem era. Mulher. Eu botava assim no dia a dia, sabe? E amanhã a gente vai fazer, de fato, o assassinato e o início da degringolação geral dos dois. Quem podia imaginar que o velho tivesse tanto sangue? Claro. Câmera, corre. Sim, senhor, marque. Gracias. Eu já tinha uma certa admiração pelo Uruguai. E aí eu chego aqui, o lugar é lindo de morrer. Encontrar as pessoas aqui no Uruguai, encontrar essa equipe, a equipe que veio do Brasil. Essa filmagem no Uruguai foi muito enriquecedora, acho que para nós brasileiros e para os uruguaios também. Cada um com uma carga diferente de experiências de set de filmagem, né? Todo mundo está trabalhando num regime muito intenso, numa velocidade grande. Então não está sendo muito fácil a realização. Então exigiu muito, tanto das duas partes, essa consciência de que tínhamos que fazer muito com pouco. E essa equipe está sendo incrível, está sendo uma parceria. O Pablo está sendo muito guerreiro, assim, muito caprichoso ao mesmo tempo. O Walter, diretor de arte, com o bom gosto dele. Essa coisa da gente ter ido filmar na Europa, enfim, parte da maluquice do diretor mesmo, sabe? É que nem um pintor que vai, escolhe uma tinta e coloca aquela tinta no quadro. Eu pensei que o filme deveria começar na Escócia, porque a peça foi ambientada lá e eu senti que eu precisava conhecer aquele lugar e eu senti que eu precisava ir lá, pedir essa licença para o Shakespeare, sabe? E o Museu Judaico de Berlim foi uma escolha por conta da sua arquitetura, que é uma arquitetura expressionista, com ângulos assim inusitados, que lembra um castelo contemporâneo, tem a altura de um castelo, sabe? Quase não tem janelas. Né, por fora ele é todo de metal e por dentro é todo de concreto. Isso acabou sendo legal para o filme, que a gente queria que só tivesse vermelho no sangue. Mesmo quando a gente foi para a casa do Elias, que foi uma locação muito legal que a gente escolheu lá no Uruguai, ela é uma casa que parece muito opressiva, porque o teto é muito baixo. Ela não é fácil de filmar, não. Ela é bem difícil, assim, porque a laje dela é comprida para fora dela.
eu consigo tocar no teto com a mão, então isso dificulta filmar. Então isso acabou também trazendo para o ambiente do Elias, né, da casa dele, uma coisa mais fria. Quando eu cheguei na casa do Vinícius, a primeira vez que eu li o roteiro na casa dele, que primeiro filme, a primeira referência que veio em mente foi Iluminado do Kubrick. Um trabalho muito interessante é a cena da bala, né, a cena do tiro em super slow. O diretor achou que dramaturgicamente valia muito a pena que fosse feito, né, para mostrar a cena em que o Elias dá um tiro e erra e o delegado acerta. Então foi optado essa cena ser gravada em super slow, a bala ser criada, né, em 3D e inserida na cena. E a última cena é a cena mais complexa, que é uma cena que tem a necessidade de inserção de personagem virtual, né? O personagem, no caso, as formigas. Nós optamos por fazer as formigas em 3D também, porque ficaria muito difícil trabalhar com formigas reais. A parte da formiga que realmente é a mais demorada, é a mais criteriosa, e a gente escolheu, dentre, acredito que umas 20 ou 30 espécies de formiga, a gente selecionou uma. Nós utilizamos formigas reais para ver o movimento, estudar o movimento, estudar a cor, o tipo de caminho que ela faz. Tinha que ser uma formiga grande, porque era melhor para a gente conseguir visualizar no filme, né? Tudo tem que ser bem sutil, né? O 3D ele não tem que aparecer como protagonista, ele tem que só somar a cena, tem que só somar a realidade, somar a dramaturgia. Eu queria agradecer a duas pessoas que foram fundamentais para esse projeto, que entraram bem no iniciozinho dele. A primeira delas foi a Manuela Dias, que é a roteirista do filme, que é uma escritora muito talentosa, estudiosa, que mergulhou de cabeça na peça. E a outra pessoa é a Elisa Tolomelli, a produtora do filme, que ela é mais do que uma produtora, ela é uma amiga que eu tenho, muito parceira, que banca as ideias, que, enfim, uma pessoa que faz valer cada centavo do orçamento. Eu diria até que ela multiplica cada centavo do orçamento. Quem assiste o filme acha que o filme custou 3 vezes mais do que de fato ele custou. Entrar nessa história, entrar no universo desses personagens, dessa história, isso é um desafio grande e um privilégio também grande de estar fazendo. Sei que eu sou suspeito, mas se eu fosse vocês, não perderiam A Floresta que se Move. Eu acho que vocês vão gostar. Eu só estou achando que vai ficar muito bonito, espero fazer sua altura também. Eu gostaria de te convidar para assistir A Floresta que se Move. Gostaria de convidar todos vocês para verem o nosso filme A Floresta que se Move, direção do Vinícius Coimbra, produção da Elisa Tolomelli e com todos nós no elenco.